Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Tenho aqui vários devocionais, conteúdos bíblicos para edificação da tua vida. E neste momento vamos a um devocional diário pastoral. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Mas antes, lembra? Será que não está faltando nada? Está faltando alguma coisa? Você se inscreveu no canal. Se você já é inscrito, Deus abençoe. Muito obrigado. Mas se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, por gentileza. Para você talvez não tenha tanta importância, mas para mim é muito importante você ser inscrito. Ajude o meu canal, por gentileza. Dê um joinha, compartilhe, faça um comentário, divulgue esta mensagem, seja um missionário. Como que você é um missionário? Divulgando esta mensagem que está sendo pregada. Então vamos ao devocional. Primeiro, faça oração. Ore pelo menos 5 minutos, tá? O seu devocional. O devocional é acompanhado de oração, leitura e aplicação. Então, faça a oração. E agora vamos ao texto, tá bom? Então, o texto de hoje que se encontra na Palavra de Deus, eu vou estar usando aqui Almeida Revista Corrigida, Atualizada, a ARA, né? Conhecida aí, aonde se encontra no Evangelho de João, quarto Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, tá? Versículo 13, aonde nós vamos ler. Então, acompanha comigo, por gentileza. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas, assentados-se, e tendo feito um azorrague de corda, expulsou dos templos, e bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse os que vendia as pombas: tirai daqui estas coisas, façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembrai-se dos seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Amém. Somente até o versículo 17. Bom, a leitura é esta. Agora você faça uma análise, examine e tire conclusão, faça pergunta para o texto, tá? E aplique para a sua vida. E a aplicação que eu tenho para passar neste momento é esta: é que Jesus Cristo entra em Jerusalém com uma missão esta: limpar o templo, tá? E ele entra aqui com um propósito de limpar o templo e trazer uma mensagem espiritual. Dentro dessa ação, dentro deste evento, o Senhor está falando espiritualmente, está trazendo uma revelação, uma mensagem. Porque quando o Senhor Jesus faz esse acontecimento, quando ele toma essa atitude de entrar em Jerusalém e ir até o templo e limpar o templo, expulsar os cambistas, tirar as pessoas que negociavam ali, observe que tem algo interessante no versículo 14. Os que estavam ali vendia, negociava. E Jesus Cristo condena esta ação. E esta ação ela tem um significado espiritual para aplicar para a nossa vida. Deus não aceita que a gente negocie nada com o outro Deus. Deus, ele é ciumento. Deus, ele quer que você só adore ele. Ele não aceita dividir você com ninguém. Ele fala com Israel, dizendo que Israel era uma prostituta, que Israel se arrumava e ia prostituir com outros deuses, fazendo menção, referência ao Deus Baal. Deus não aceitava dividir, ao ponto de dizer que se você quer ser servo, se você quer seguir, escolhe, né? Se é Deus, sirva a Deus. Então Deus, ele não aceita. Jesus Cristo então vem trazendo esta mensagem que já foi pregada antigamente, né, pelos profetas, mensagem essa que já tinha sido avisado por Deus. Ele entra em Jerusalém e agora faz a limpeza, tá? E esta mensagem que ele está passando não é uma limpeza física, mas ele está querendo falar a limpeza espiritual. Porque quando Jesus fala a respeito de destruir o templo,
Os discípulos perguntam como que vai destruir, né, esse templo. E ele fala, vou destruir, vou reconstruir em 3 dias. Ué, Herodes demorou mais de 40 anos para construir, né, reformar esse templo. E agora o Senhor diz que vai levantar em 3 dias. Como que é isso? E aí o Senhor fala a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Então ele estava falando no sentido figurado, ele estava falando no sentido espiritual. A mensagem que ele estava querendo passar era essa que nós devemos aplicar para a nossa vida. Precisamos limpar o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus não habita em templo sujo. Deus não estava mais habitando aqui na casa, porque não tinha mais a arca e também não tinha mais a presença de Deus, pelo fato deles ter mudado aquilo que tinha sido colocado desde o início, que era um lugar santo, um lugar sagrado, um lugar de falar com Deus, um lugar de sacrificar para que Deus pudesse perdoar os pecados. E agora eles estavam usando como um lugar de venda, um lugar de comércio, um lugar de ganhar dinheiro, de barganhar. E Deus não aceita isso. Então, quando o Senhor Jesus faz isso, ele estava trazendo esta mensagem para aplicar para a nossa vida, que é o que Paulo diz em Romanos 6,4. Observe bem o que Paulo diz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andamos nós em novidade de vida. Paulo está dizendo, morremos com Cristo. Quando Cristo disse que ia morrer e ia ressuscitar o 3º dia, que ia levantar o templo e edificar, ele estava falando a respeito disso aqui. E nós que servimos a ele, morremos com ele e ressuscitamos. E aí Paulo disse que nessa ressurreição, que nós ressuscitamos com Cristo, ressuscitamos com uma novidade de vida, ou seja, transformado, mudado, limpo. E é isto que Paulo está dizendo e é o que Cristo estava falando naquele dia. Paulo, em Romanos 8:11, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou, observe bem, o Espírito Santo, que habita em nós, daquele que ressuscitou, está falando de Cristo. E aí ele diz, Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, vivifica também em vosso corpo mortal. Ou seja, ele está dentro de nós, por meio do seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Paulo diz, esse Jesus Cristo que morreu, ressuscitou. Ao ressuscitar, ele habita dentro de um corpo mortal. E este corpo mortal, ele está falando, é o templo, é nós, que é o que Jesus estava falando ali, da sua ressurreição, da sua morte, e de que ia levantar e ia construir em 3 dias. E no 3º dia, de fato, ele ressuscitou. Então Jesus estava falando disso, da limpeza que precisamos para que ele possa habitar. Ele entra em Jerusalém, vai até o templo e mostra em uma mensagem figurativa de linguagem dizendo, vocês precisam limpar para que quando eu ressuscitar eu possa morar dentro de vocês. Esta é a mensagem que o Senhor estava passando para aplicar para nossas vidas até os dias de hoje. 1 de Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado e o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro aqui fala mais uma vez a respeito do Senhor Jesus Cristo, que foi morto, mas a carne, mas quando reviveu em um corpo glorioso, um corpo de espírito, e que este corpo agora ele está no céu, mas ao mesmo tempo habita em nós através do Espírito Santo. Para o Espírito de Deus habitar em você, é preciso que você limpe. Para o Espírito Santo habitar em mim, é preciso que eu me limpe. O Senhor não habita em templo sujo. Esta foi a mensagem que Cristo estava passando ao entrar em Jerusalém. Ele veio com esta missão: vou limpar o templo para que eu possa habitar nele todos os dias. Que Deus lhe abençoe. Esta é a mensagem do Senhor. Fique na paz.